Bom, meus irmãos, a gente está dando início hoje a uma nova série de pregações no livro de Juízes, chamada Um Só Deus. Então, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em Juízes. Nós vamos meditar no primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 2. Contudo, como o texto é muito extenso, eu lerei apenas o início do capítulo 1 e depois os 5 primeiros versículos do capítulo 2. Para aqueles que não estão com Bíblia, se vocês quiserem acompanhar, está sendo projetado aqui o texto. Então diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Agora vamos até o capítulo 2. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês, e vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz, e ao lugar chamaram Boquim. Ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, porque entendemos, Deus, que faz sentido adorarmos ao Senhor, faz sentido rendermos glória ao Teu nome, faz sentido, Deus, nós buscarmos a Tua presença, porque, Deus, Tu és real, Senhor. Deus amado, o Senhor é quem tem as rédeas da história nas mãos. Deus, o Senhor mesmo, Senhor, fez nascer no nosso coração o amor e o desejo por buscar a Ti. Deus amado, e por entendermos, Deus, que o Senhor é um Deus vivo, nós Te clamamos, Deus, que nesse momento, nessa noite, o Senhor possa falar aos nossos corações de forma especial. Deus Santo, que a Tua palavra, Senhor, possa tocar o nosso coração, que o Teu Santo Espírito, Deus, aplique as verdades que o Senhor quiser aplicar às nossas vidas, Deus Santo, e que o nosso coração, Deus, seja cada vez mais conformado ao coração de Cristo. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, nós choramos. Amém, Senhor. Amém. Os queridos podem se assentar. Desculpem, eu esqueci de prestar um pequeno esclarecimento. O pastor Cristiano não está aqui conosco nessa noite, porque, seguindo as orientações que nós mesmos temos passado, ele se sentiu mal essa semana, teve um pouquinho de dor de cabeça, febre. Então, ele fez o exame e ainda não saiu o resultado, para saber se trata-se ou não de Covid.
mas, né, na dúvida, então, ele está em casa, não está participando do culto hoje conosco. Então, agora sim, né, entrando no nosso texto, só para a gente contextualizar, como eu disse, é uma porção grande das Escrituras, então eu não fiz a leitura, né, de todo o texto, apenas o início e o final da nossa meditação, mas para que a gente entenda um pouquinho, né, do que se trata a mensagem de hoje. Então, o povo de Israel, eles tinham conquistado já alguns territórios, só que eles precisavam continuar seu processo de ocupação da Terra Prometida. Então, quando a gente olha, né, logo no início, né, do capítulo 1, conforme nós lemos, nós já nos deparamos com um contexto já de conflito. Então, dizendo que o povo de Judá invadiu um território juntamente com Simeão, tomaram algumas terras, e se vocês continuarem, depois os encorajo a fazer isso, se vocês continuarem a leitura do texto, a gente vai percebendo que uma série de outros confrontos, uma série de outras batalhas vão sendo travadas, e o povo de Israel vai conquistando alguns territórios. Contudo, alguns detalhes nessa série de conquistas nos chamam a atenção, e é acerca disso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite. Primeiro, a gente já começa a leitura do texto com a informação de que Josué, o líder separado por Deus, para que Israel pudesse ocupar a terra prometida, ele tinha morrido. A gente lê isso logo no início do capítulo 1. Então, Josué havia morrido. Então, esse é um detalhe interessante, porque ele tinha sido o homem separado por Deus, usado por Deus para poder iniciar o processo de conquistas. Moisés retirou o povo do Egito, e quando eles começaram o processo de conquistar terras, Josué morreu. Então, nesse ponto, cabe uma nota, né, de atenção por nossa parte, porque quando a gente lê nas Sagradas Escrituras, nós vamos nos deparar com vários episódios em que homens de Deus, após a sua morte, ainda assim as promessas do Senhor se cumpriram. Conforme eu falei, Moisés, que tinha retirado o povo de Deus do Egito, tinha sido usado pelo Senhor para poder manifestar vários prodígios, ele mesmo não pôde colocar os pés na terra prometida, após sua morte que iniciou-se o processo de conquistas. Josué, como nós acabamos de ler também, logo no início do capítulo 1, após a sua morte, o povo de Deus foi experimentando a conquista de novas terras. Salomão, né, filho de Davi, após a morte de Davi, e Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Salomão foi o homem através do qual Deus levou Israel a um patamar jamais experimentado por aquele povo, né, uma relevância, uma abrangência dentro daquele território que nenhum rei de Israel tinha experimentado. Então, isso aconteceu após a morte de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. No próprio livro de Juízes, a gente vai perceber que existe uma narrativa muito cíclica, né? O povo de Israel pecava, desobedecia, Deus levantava um juiz, o povo era redimido, gozava de algum tempo de liberdade, de fidelidade ao Senhor, depois o juiz morria, e Deus levantava uma outra pessoa a fim de que pudesse redimir o povo, e esse processo se dá várias vezes no livro de Juízes. Então, por que é importante nós pensarmos sobre isso? É necessário a gente, extraindo o princípio, né, às vezes a gente, assim, nos nossos dias a gente pode ter a oportunidade de se relacionar com algumas lideranças, né, alguns pastores, alguns líderes, alguns irmãos, né, que por vezes são referências na fé para a gente, que nós vemos Deus atuando de forma muito especial através da vida desses irmãos. Eu já tive a oportunidade, né, de conversar com algumas pessoas que nutriam tão grande admiração por pastores que elas não conseguiam imaginar como seria a vida da igreja se aquele pastor morresse, se aquele pastor fosse para uma outra igreja. Então, a coisa ficava muito ancorada na figura do pastor. Só que quando a gente olha para esse texto, logo no início do capítulo 1 de Juízes, a gente percebe que o amor, o pacto que Deus estabeleceu, ele está vinculado a todo um povo, e ele não está condicionado, o seu cumprimento, a pessoas exclusivamente. Então, por mais que nós sejamos abençoados através de legados de muitas pessoas,
e isso é uma bênção, nós devemos honrar essas pessoas, o nosso coração não deve experimentar de temor, ou não deve ser levado a oscilar na fé, ou então quando uma grande liderança evangélica experimenta de queda espiritual por conta de um pecado, ou quando uma grande liderança evangélica cai. Não sei quantos de vocês, mas eu já ouvi muitos relatos, assim, algumas pessoas que seguiam fielmente a Deus em determinada comunidade, de repente o líder daquela igreja cai, e aquela pessoa, não, eu não estou muito bem na fé, porque assim, eu fiquei muito abatido com o que aconteceu. Isso é legítimo. É legítimo. Contudo, nós precisamos ter em mente que a fidelidade do Senhor, ela não está restrita à figura de uma liderança. O amor que Deus tem pela tua vida, o pacto que Deus estabeleceu de fidelidade a você, ele independe da liderança debaixo da qual você está. As promessas do Senhor continuam se cumprindo na vida do seu povo, após o cumprimento de ministérios, após reis caírem, após presbíteros passarem, após diáconos passarem. Então, a história de amor com o seu povo transcende tudo isso. Houve uma história que eu ouvi certa vez de um pastor, que ele falou uma coisa muito interessante. Porque, às vezes, o nosso coração ele acaba se tornando cativo daquilo que é efêmero, aquilo que é temporário, aquilo que passa. E esse pastor ele falou sobre uma experiência que ele teve que foi muito marcante para ele. Ele disse que estava num determinado lugar e passou por ele um carro que tinha sido a sensação final da década de 60 e início da década de 70. Então, era um carro que todo mundo sonhava em ter um carro como aquele. E ele começou a pensar sobre aquilo. Ele falou assim, poxa, quanta gente negociou a sua honra, quanta gente negociou a sua reputação, quanta gente abriu mão do convívio familiar para trabalhar feito um louco, quanta gente fez loucuras, né? fez o inimaginável para comprar um carro como esse. E agora está essa lata velha passando na minha frente. Então ele falou o quanto isso foi interessante pensar nesses termos. Porque a gente começa a se dar conta da necessidade de nós voltarmos o nosso coração, voltarmos as nossas atenções para aquilo que verdadeiramente é perene, para aquilo que verdadeiramente é eterno. Então, quando a gente olha para o livro de Juízes e a gente percebe que após a morte de Josué, que tinha sido um grande líder, ainda assim Deus continua concedendo vitórias ao seu povo. Porque Josué morreu. Só que Deus continua sendo o eu sou. Deus continua sendo o mesmo. Então, é importante nós fixarmos os nossos olhos nessa verdade. Porque, às vezes, em alguns momentos das nossas vidas, a gente pode entender que Deus pode não estar olhando a gente com os mesmos olhos. Que Deus possa estar com o humor meio atravessado em relação ao estilo de vida que a gente tem vivido, a nossa constância de oração, a forma como nós lemos as Sagradas Escrituras. Então, olhar para o início do livro de Juízes e percebermos que, mesmo após a morte de um grande líder, Deus continuava concedendo vitórias ao seu povo, deve chamar a nossa atenção para o amor pactual do Deus ao qual nós servimos. O amor de Deus pela minha e pela tua vida, ele não muda. Ele não está condicionado a variações de temperamento. Deus não tem rompantes de temperamento como nós temos às vezes, como nós às vezes acordamos e não estamos bem, outras vezes estamos exultantes. Tem dia que a gente acorda e consegue ler todo o livro de Levítico, tem dia que a gente acorda e não consegue ler João 3,16. O nosso Deus é um Deus diferente. Ele é o eu sou. Ele se apresenta como aquele que não tem sombra de variação. Então, isso é o primeiro ponto que nos salta aos olhos quando a gente começa a ler o livro de Juízes. Como eu falei, quando a gente olha para o texto, a gente percebe que, à medida que nós vamos caminhando nos versículos, o povo de Israel ele vai oferindo uma série de vitórias. Uma série de vitórias. Vocês vão vendo, conforme eu falei, se vocês puderem ler o texto na íntegra, a gente vai percebendo que
Deus tinha recomendado ao povo que conquistasse as terras, matassem todas as pessoas e aqueles que não fossem mortos fossem expulsos daquele lugar. Para a gente, nos nossos dias, no século XXI, no Rio de Janeiro, isso parece que choca um pouco. A gente fica pensando, mas será que Deus não poderia converter o coração de todas aquelas pessoas? Israel não poderia fazer uma cruzada evangelística, né, e todas aquelas pessoas, né, integrarem o povo de Deus? É interessante porque eu escuto, por vezes, algumas pessoas até dissociando o Deus do Antigo Testamento ao Deus do Novo Testamento por conta de momentos como esses. Contudo, vamos reler o que diz os versículos de 4 a 7 do capítulo 1. Os versículos de 4 a 7 dizem o seguinte: quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Então, por mais que para a gente, em nossos dias, seja chocante pensar em Deus ordenando ao seu povo que fizessem coisas assim, a gente não pode olhar para as Sagradas Escrituras e fazer a leitura como se nós estivéssemos lendo o noticiário na internet nos nossos dias. Então, quando a gente olha o que é falado pelo próprio Adoni-Bezeque, essa expressão significa senhor de Bezeque, ou seja, era o rei daquela localidade, ele olhava para aquilo que o povo de Israel tinha feito com ele, cortando os polegares das suas mãos e dos seus pés, e entendia que era a retribuição de Deus por tudo quanto ele tinha feito. Ou seja, ele entendia aquilo como sendo uma atitude justa da parte de Deus. Então, ao arrancar os polegares das mãos e dos pés, Adoni-Bezeque estava impedido de empunhar espadas. Ele estava impedido de empunhar o arco. Ele estava impedido de correr, porque ele não tinha mais o polegar dos pés. Então, ele estava restrito a viver uma vida de submissão, porque estar debaixo da mesa comendo das migalhas, obviamente não é algo que está sendo dito na literalidade. Não são 70 reis debaixo da mesa realmente pegando a comida, mas são pessoas que estão vivendo debaixo da condescendência da liderança de Israel. Ou seja, ele só vai se alimentar daquilo que o povo de Israel lhe der. Ele vai ter que lidar, vai ter que viver de acordo com a benevolência daquele povo. Então, para aquele homem, naqueles dias, o tipo de tratamento que ele recebeu, ele via sentido naquilo. Ele entendia que era justo. Então, nós devemos ficar com a narrativa, devemos ficar com o discurso daquele homem. Então, fazia sentido ele receber aquele tipo de tratamento. Porque as divindades, elas tinham íntima ligação com o povo e com o território. Então, se alguém vencia uma guerra, é porque o seu Deus concedeu a vitória. Se um povo triunfava numa batalha, é porque o seu Deus concedeu a vitória. Então, Adoni-Bezeque, ele olhou para aquilo e reconheceu que ele recebeu o tratamento que era devido e reconheceu que aquilo tinha vindo da parte de Deus. Então, quando a gente olha para esses fatos, ainda assim, talvez você pense, não, mas será que realmente não tinha outro jeito? Acontece que a vontade do Senhor, a manifestação da vontade do Senhor, ela nunca atua numa só linha, numa só direção. Se a gente olhar para o livro de Gênesis, lá no capítulo 15, quando Abraão estava passando por aquele território, Deus prometeu aquele território para Abraão. Deus disse que aquela terra, que o povo naqueles dias estava prometendo, mais de 400 anos antes,
tinha sido objeto de promessa de Deus a Abraão. Deus tinha prometido. Deus falou assim: essa terra será da tua descendência. Mas ainda não se encheu o cálice da iniquidade dos amorreus. Ou seja, o povo que habitava aquele local estava cometendo atrocidade há centenas de anos. Então, se para Israel tomar aquelas terras era uma conquista territorial, para aquele povo era o juízo do Senhor por conta dos pecados e da gravidade da iniquidade deles. Então, era juízo na vida deles e bênção na vida de Israel. Então, vamos acompanhar a série de vitórias. A gente preparou um texto para poder projetar, para que a gente possa ver de forma resumida. Juízes, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: os homens de Judá conquistaram, mataram ao fio da espada e a incendiaram. Então, as primeiras cidades que Judá ocupou, foi essa a postura do povo. Em seguida, no versículo 19, os homens de Judá ocuparam, mas não conseguiram expulsar. No versículo 21, os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus. No versículo 27, Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean. Versículo 29, Efraim, agora o povo de Efraim, mais uma tribo de Israel. Mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Então, Efraim permitiu que os cananeus continuassem vivendo no meio deles. Zebulon, mais uma tribo de Israel, permitiu que os cananeus continuassem vivendo entre eles. O povo de Azer passou a viver entre os cananeus. Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. Versículo 34. Os amorreus confinaram a tribo de Dan. A tribo de Dan, mais uma tribo de Israel. Então, o que a gente percebe à medida que o texto avança? No início, o povo obedeceu a Deus, matou, expulsou, depois não conseguiu expulsar, depois deixou de expulsar, depois não expulsou, mas subjugou e submeteu a trabalhos forçados, depois continuaram a viver entre eles. Em seguida, permitiu que os cananeus vivessem entre eles, e quando chega de Azer e Naftali, eles passaram a viver no meio dos cananeus. O povo de Israel passou a viver entre o povo cananeu. Por fim, os amorreus, que eram o povo da terra, confinou parte de uma tribo de Israel numa determinada região do território. Quando a gente vem lendo o texto, atentando somente para detalhes geográficos e não pensa muito sobre essa gradação, a gente deixa de perceber que a desobediência do povo foi gradativa, contudo, as consequências da desobediência também foram gradativas. À medida que o povo foi se tornando mais desobediente em relação àquilo que Deus tinha ordenado, as consequências dessa desobediência foram se tornando mais graves. Então, pequenas concessões para o pecado na minha e na tua vida podem atingir consequências desastrosas. Então, se antes o povo simplesmente não expulsou, no final, o povo de Dan, ele tinha sido confinado por esse povo que adorava outros deuses. Às vezes a gente lida, com a desobediência, com o pecado, como se a gente conseguisse controlar a coisa. Só que, como eu falei, pequenas concessões podem ter consequências desastrosas. Às vezes a gente faz isso, por exemplo, com o perdão. Talvez você possa viver a experiência de ser ofendido, e quando eu digo ofendido, verdadeiramente ofendido. Algo que consensualmente reconheçam como sendo uma ofensa. Não é só uma percepção pessoal sua, mas você realmente foi ofendido. Só que a gente pode tomar duas posturas em relação a isso. A gente pode se agarrar à nossa justiça pessoal, à nossa justiça própria, e usar aquele rancor como instrumento para poder retribuir. Ou a gente pode fazer aquilo que Cristo nos ordenou, nos orientou a fazer, que nós liberássemos perdão.
Quando a gente fala isso de forma superficial, parece que é algo fácil de ser feito. Mas eu sei que aqui certamente existem pessoas que já experimentaram ofensas graves, coisas que realmente feriram o coração. Se você lida com isso a partir da sua própria percepção, se você lida com isso achando que é algo que você pode gerenciar e não obedecendo aquilo que Cristo falou, você vai perceber que, ao longo do tempo, o seu coração começa a adoecer. E nem sempre é fácil liberar perdão. Tem um psicólogo cristão, tem um livro chamado A Psicologia do Perdão, o pastor Fábio Damasceno. Ele fala sobre uma coisa interessante, que, por vezes, nós realmente não queremos perdoar. Porque a ofensa é legítima, todo mundo reconhece que você foi ofendido, então você se agarra àquilo e usa aquilo como um instrumento para poder justificar o seu rancor. Só que ele apresenta um outro caminho, ele fala, se você escolher querer perdoar, ainda que você não queira, cultive o hábito de apresentar diante do Senhor regularmente a sua decisão. Porque ainda que ela não seja uma realidade no seu coração, ela precisa ser uma realidade na sua razão. Peça auxílio do Espírito Santo, para que ela seja aplicada poderosamente ao teu coração. Então, a ofensa, ela pode ser sim um desses pontos de desobediência. A forma como nós lidamos com comentários maledicentes. Você permite que aquela coisa passe a visitar a sua vida de forma regular. Você permite que isso aconteça em alguns círculos dos quais você participa. Em determinados momentos, você estará participando desses mesmos comentários. Em determinados momentos, você vai estar emitindo esses mesmos comentários. E quando eu falo isso, nós precisamos pensar nos tempos em que nós estamos vivendo, porque às vezes esses comentários eles ganham um vulto suntuoso, porque esses comentários eles circulam rapidamente através de grupos de WhatsApp, de Facebook. Quando a gente lê o texto e diz que o povo de Judá não conseguiu expulsar os cananeus, lá no capítulo 2, conforme a gente já leu, quando o anjo do Senhor fala que vem repreender o povo, diz que eles não quiseram expulsar. Então, até mesmo quando você diz, eu não consigo fazer determinada coisa, eu não consigo viver de determinada maneira, é necessário que você pergunte ao teu próprio coração, será que você realmente não consegue? Será que você já experimentou a experiência de Hebreus, aquela de resistir até o sangue, ao pecado? É interessante porque nós podemos construir argumentos que possam legitimar aquilo que nós desejamos e aquilo que nós não desejamos fazer. Nós somos os melhores advogados do nosso próprio coração. Então, quando nós dizemos que nós não conseguimos, antes disso, nós precisamos perguntar ao nosso próprio coração, será que realmente nós não conseguimos? Será que nós não conseguimos lidar de forma mais comedida, mais equilibrada com os nossos celulares? Com as redes sociais? Tem um documentário que está muito em voga, né? Muita gente está comentando sobre ele, né? Falando sobre os dilemas das redes, e fala o quanto as pessoas estão adoecendo pela relação com dispositivos eletrônicos e as mídias sociais. Isso cabe para a gente um chamado de atenção. De que forma eu tenho lidado com os dispositivos eletrônicos, com as mídias sociais? Será que eles têm sido mais alvo da minha atenção do que meus filhos, do que a minha esposa? Aí talvez você, no seu processo de autodefesa, você diga, não, mas é trabalho. Não, mas são responsabilidades. Será que realmente nós precisamos dedicar tanta atenção a esses dispositivos em detrimento da família? Será que esse processo de autodefesa, em que a gente levanta justificativas para mostrar o quanto nós somos necessários e insubstituíveis, na verdade não é um ídolo do nosso próprio coração?
E é mais fácil nós dizermos, não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo deixar de fazer isso agora. A forma como nós nos relacionamos com as mídias sociais, a pornografia, que há anos atrás alguém precisava ir ter uma banca de jornal para comprar uma revista, só que agora ela está a um clique. Ela chega no celular, nos grupos de WhatsApp. Então, basta um clique, basta uma concessão, e aquilo vai ganhando espaço na nossa vida. E, de repente, quando você se vê, você está aqui embaixo, está sendo confinado por ela. A coisa vai se dando de forma gradativa. Então, é necessário que você pense sobre isso, porque, certamente, e isso é interessante, porque, certamente, quando a gente peca em algo como esse, como eu acabei de mencionar, sobre pornografia, as pessoas não mencionam, não medem as implicações disso. Não pensam, por exemplo, que a pessoa que está ali se expondo, nem ela mesma tem consciência daquilo que ela está fazendo, da gravidade daquilo que ela está fazendo. Pense naquela pessoa como sendo alguém que você tivesse um relacionamento. Pense como se fosse a sua esposa. Pense como se fosse a sua irmã. Pense como se fosse a sua filha. É importante que nós não abramos concessões no nosso processo de sermos atacados pelo pecado. Quando a gente chega no capítulo 2 de Juízes, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 5, eu vou ler de novo o texto para a gente poder relembrar, acontece algo muito interessante. A descrição diz o seguinte: o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Então, o texto aqui diz que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim. Mas por que ele menciona uma cidade de onde o anjo sai e uma cidade para onde o anjo vai? Será que era lá que o anjo morava? Por isso que ele saiu de lá? Por isso que ele saiu de Gilgal? Será que era lá a residência dele? Vamos voltar um pouquinho em Josué, capítulo 5, no versículo 9. Olha o que acontece, olha o que ocorre no capítulo 5 de Josué, no versículo 9. O povo de Israel tinha saído do cativeiro egípcio. Josué, ele confronta o povo, fala sobre a importância deles servirem ao Senhor em fidelidade, porque o Senhor era um Deus santo, o povo se compromete, e Deus faz o seguinte: manda que todos os homens sejam circuncidados. E ele fala assim, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Porque Gilgal significa remover. Então, Deus removeu a vergonha do Egito, removeu a vergonha da escravidão. O jugo que eles carregavam de escravidão tinha sido retirado. Então, o anjo ter saído de Gilgal significa apontar para um momento na história de Israel. Deus estava falando o seguinte: vocês lembram daquele dia? Vocês lembram daquele tempo em que eu disse para vocês que eu tinha removido a vergonha do Egito? Eu tinha removido a vergonha da escravidão? Eu estava começando o processo de ingresso na Terra Prometida? Vocês teriam um lugar que seria de vocês? Então, o anjo sair de Gilgal traz à memória do povo isso. Quando a Bíblia nos diz que o anjo veio de Gilgal, se nós extrairmos o princípio e pensarmos na nossa própria vida, significa nós olharmos para o dia em que Deus, Ele removeu de nós a vergonha da escravidão do pecado. O nosso Gilgal é o Calvário, o nosso Gilgal é a cruz de Cristo. Pensar em Gilgal para a gente deve nos remeter à obra de salvação operada por Cristo na cruz. Só que ele diz que o anjo saiu de Gilgal e foi para Boquim. Por que ele foi para Boquim? Boquim significa choro, pranto, lamento. Então, o anjo saiu do local onde foi removida a vergonha e foi para o local onde ocorreu pranto, choro e lamento. Então, quando a gente pensa sobre isso, é necessário que a gente entenda que Deus está nos chamando a atenção nesse ponto,
para que o contato com o pecado nos faça olhar para o ponto em que Deus removeu a escravidão de nós, tirou dos nossos ombros o jugo do pecado, e que a gente seja levado à boquinha, ao lugar de pranto, de choro e de lamento, arrependimento. E aqui a gente precisa pensar sobre o que significa isso na minha e na tua vida. O pecado no teu coração tem sido motivo de tristeza, de lamento, de choro, de arrependimento? Ou o pecado tem tido o status que os cananeus passaram a ter no povo de Israel? Primeiro foi expulso, depois passou a ser tolerado, depois passou a ter um território dentro da nossa vida, até chegar ao ponto de nos confinar em determinadas áreas da nossa existência. De que forma o pecado tem impactado o nosso coração? Qual tem sido a sensação de ter o pecado batendo à nossa porta? Quando a gente pensa sobre isso, algumas pessoas experimentam de profunda tristeza. Só que ser visitado por tristeza, ao entender que você pecou, na verdade, por mais contraditório que seja, isso deve ser motivo de alegria. Porque se o seu coração ainda se entristece com o pecado, significa que o Espírito Santo continua falando contigo. Se o teu coração se entristece quando você se percebe ofendendo ao Senhor, isso é um sinal que o Espírito Santo continua apontando no teu coração qual o caminho a ser trilhado. E quando eu digo, é importante que a gente reconheça isso como uma ação do Espírito Santo, porque arrependimento significa reconhecer que pecou, mas pecou contra Deus. Porque a tristeza que é promovida porque o pecado se tornou público, a tristeza que é promovida por conta das consequências do pecado, a tristeza que é promovida porque você agora tem a sua vergonha exposta, isso não é arrependimento. Arrependimento é o discurso que Davi faz após o adultério com Batseba. Que ele diz, eu pequei contra ti, somente contra ti pequei. Então, apesar de ter matado o marido de Batseba, apesar de ter cometido adultério, ele entendia que o pecado dele, a pior ofensa dele, tinha sido contra o próprio Deus. Então, quando eu e você olhamos para Gilgal, quando eu e você olhamos para o Calvário, o que deve ser trazido à nossa mente? Jesus Cristo se fez homem, viveu uma vida santa e justa, perfeita. Ele não pecou. As pessoas que se aproximaram de Jesus disseram que ninguém jamais falou como aquele homem. Ninguém jamais falou como aquele homem. E ainda assim ele foi esbofeteado. Ainda assim ele foi cuspido. Ainda assim ele apanhou com varas de cana. Ainda assim ele teve cravado na sua cabeça uma coroa de espinhos. Ainda assim ele foi pendurado numa cruz. E ainda assim ele orou ao Pai dizendo, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Então, quando nós olhamos para Gilgal, nós devemos lembrar dessa obra. Nós devemos olhar para o amor manifesto por Cristo em favor de mim, em favor de você. E quando nós caminharmos para a boquinha, a gente deve pensar que essas pequenas concessões que a gente vai abrindo ao longo da nossa caminhada, elas, antes de serem uma ofensa contra os nossos amigos, contra a nossa esposa, contra o nosso filho, contra o colega no ambiente de trabalho, contra o vizinho, é uma ofensa contra o próprio Deus. Então é necessário que eu e você, nós venhamos a dar ao pecado o tratamento que é devido. É importante que a tristeza promovida no nosso coração não seja por conta das consequências do pecado, mas seja a consequência de nós olharmos para o pecado e sabermos que ele é fruto da desobediência ao próprio Deus. Então, o que nós devemos fazer com ele?
nós devemos matá-lo, devemos expulsá-lo e devemos incendiá-lo da nossa vida. Esse é o tipo de tratamento que nós devemos dar, porque nós não temos poder para lidarmos com ele. Nós não conseguimos lidar com os deuses da fama, com os deuses da cobiça, com os deuses da vaidade, com os deuses da obsessão. Nós não temos poder para lidar com essas coisas. Por isso nós devemos expulsá-las e cada vez mais colocarmos Cristo no trono do nosso coração. Então, quando nós chegamos ao fim desse texto, a gente precisa lembrar que nós não devemos flertar com os ídolos que batem o nosso coração regularmente. Olhar para Gilgal e entender que Deus levou o povo até Boquim significa arrepender-se daquilo que você sabe que Deus espera de você. Perdão, de ter feito aquilo que Deus não espera de você. Então, meus irmãos, nessa primeira mensagem de Juízes, gostaria de convidá-los a fazerem aquilo que o apóstolo Paulo fala com alguma regularidade. Faça um autoexame acerca do teu próprio coração, sobre o teu próprio coração, acerca da tua própria vida, a forma como você tem conduzido a tua história. Mas seja muito sincero nesse processo. Sincero com o teu próprio coração, porque, como eu falei, a tristeza e a vergonha pelo pecado, elas não devem ser manifestas por conta das consequências do pecado, mas primeiro porque nós adquirimos a consciência que trata-se de uma ofensa contra o próprio Deus. Então, o capítulo 1 até o versículo 5 do capítulo 2 é um chamado ao arrependimento. Então, que eu e você, a gente possa ter isso em mente, que abrir pequenas concessões, elas podem trazer grandes danos, ainda que seja com pessoas que estão no nossos relacionamentos interpessoais, ainda que seja isso, mas mais importante com isso, seja por conta do nosso relacionamento com o próprio Deus. Amém? Vamos orar. Convido os irmãos a fecharem os olhos. Deus, nós reconhecemos, Senhor, que por vezes a gente acaba se relacionando com pecados, sejam eles pequenos ou grandes, com o engano de achar que podemos domesticá-lo, subjugá-lo. Deus, mas esse texto nos mostra que as pequenas concessões, Deus, elas vão criando cada vez mais espaço no nosso coração para que a gente se afaste do Senhor e conceda tempo e espaço àquilo que é odioso, que é detestável. Deus, nós te pedimos que o Teu Santo Espírito, Deus, jamais nos entregue à maldade do nosso próprio coração. Pai, que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que o Teu Santo Espírito, Deus, sempre nos socorra. E que essa tristeza, Deus, experimentada em tempos de desobediência, em tempos de pecado, Deus, seja vista por nós como maturidade, como expressão do Teu cuidado. Porque, como é dito também em Hebreus, Deus, o Senhor castiga tantos quanto o Senhor ama, porque o Senhor nos trata como filhos. Deus, nós te pedimos que a Tua bondade, que a Tua misericórdia, que o Teu zelo, Deus, continue sempre nos trazendo para o caminho correto. Que olhar para o Calvário, Deus, que olhar para a cruz de Cristo, encha o nosso coração de temor de fazer aquilo que o Senhor não aprova, aquilo que não traz sorriso para o Senhor, Deus. Pai, que o Senhor nos ajude, nos dê a graça de vivermos vidas excelentes, que evidencie para o mundo, Deus, para as pessoas que caminham ao nosso lado, para aqueles que ainda não te conhecem, evidenciem o tamanho do amor, da grandeza, da bondade, da misericórdia do Deus a quem nós servimos. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós choramos. Amém, Senhor.